Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações importantíssimas sobre a questão de contratação de reforços, né? O Marcos Braz ontem visto indo para São Paulo, né, através do aeroporto Santos Dumont, né, e ele parou em São Paulo, tá? Ainda não foi para a Europa. O primeiro passo é São Paulo e vocês saberão aqui qual o motivo dele ter parado em São Paulo, tá bom? Falaremos também sobre a questão do jogo de hoje. Temos o pré-jogo às 17h30, conto com a audiência de vocês, o Flamengo já com alguns desfalques, tá? E vocês saberão quem são esses desfalques. Também falaremos sobre o João Gomes, que interessou a um time que vai jogar a Libertadores. Vocês saberão qual é esse time. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, pedir a vocês, né, que se inscreva aqui no canal. Para quem não é inscrito, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês do telefone que está na descrição do vídeo. Você cadastra esse número e receberá todos os links do nosso canal via lista de transmissão. Então não perca tempo, mande o seu nome, DDD e celular, e aí receberá via WhatsApp, tá? Lembrar vocês também da nossa parceria com a OneFootball. A OneFootball disponibiliza para todas as pessoas que têm um aplicativo assistir jogos de 10 ligas de graça, dentre elas a Bundesliga. Então você poderá assistir a Bundesliga de graça e ao vivo. Basta você ir na descrição do nosso vídeo, clicar lá, serve tanto para iOS quanto para Android, e aí automaticamente você assistirá os jogos ao vivo, de graça, e também saberá todas as informações do Mengão, aplicativo OneFootball. Nação rubro-negra, então vamos lá falar sobre a questão Marcos Braz, né? O Marcos Braz, que ontem partiu do Rio de Janeiro para São Paulo, já encontrou o Bruno Spindel e estão sim alinhavando a situação do jogador Léo Ortiz, tá? Zagueiro Léo Ortiz, né? Jogador do Bragantino. Flamengo aí tentando negociar, chegar a denominadores comuns, né? O Bragantino falando na questão de 8 milhões de euros. Sabemos que o Flamengo, conseguindo contratar este jogador, não pagará esse valor, tá? Então estão alinhavando. Tem a questão também do Natan, que o Bragantino ainda tem um percentual do passe, pode ser que entre na jogada. Vamos aguardar, né? O Flamengo agilizando essa situação, principalmente porque, infelizmente, não sabemos quando poderemos contar com o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio que está tentando de todas as maneiras, né? Mas vem lutando aí com as lesões, né? Uma pena porque é um baita de um profissional, né? Ele é um cara correto, um cara honesto, que vem aí, né? Mas infelizmente o corpo não está aguentando, né? E a gente espera que ache logo a solução para que volte a apresentar aquele futebol excepcional que o Rodrigo Caio joga, tá? Para mim, em forma, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, na minha opinião, ok? Mas boa sorte para ele. O Flamengo agilizando a questão da contratação do zagueiro, que sabe até então, essa questão do Léo Ortiz, inicialmente, por isso que a diretoria do Flamengo, Bruno Spindel e Marcos Braz, pararam em São Paulo, né, para tentar alinhavar, chegar a denominador comum. Não vão pagar 8 milhões de euros, quem sabe diminuir um pouco do percentual do passe, ficar um percentual para o Bragantino, o resto para o Flamengo pagando o valor, dando também o percentual do passe do Natan. Essa negociação saberemos mais ao longo da semana, né? O Flamengo agilizando aí com reforço, né? Posteriormente, a diretoria do Flamengo partirá para a Europa, né? Para ir atrás do Everton Cebolinha, atacante, volante, nome que a gente já trouxe aqui para vocês, questão do Thiago Mendes. O Flamengo ainda interessado no jogador, né? Então, o pessoal falando do Pulgar, o Pulgar que estaria muito próximo do Galatasaray, né? Fez um ótimo jogo ontem contra a Bolívia, vitória do Chile por 3-2. Falando em Chile, o Isla com 2 assistências, né? Foi muito bem, tá? E aí essa dificuldade no Pulgar, porque há o interesse do Galatasaray e a janela na Turquia fecha no dia 8, tá? 8 de fevereiro, tá? Então ainda há essa possibilidade do Pulgar ir para o Galatasaray, tá bom? Então essas são as informações corretas sobre a questão da viagem do Marcos Braz junto com o Bruno Spindel, tá? Vamos falar aqui sobre a questão, né, dos desfalques do Flamengo. Para o jogo de logo mais, né? A gente já
havia dito para vocês que o jogador Arrascaeta e o jogador Isla, né, não vão estar aptos, né? O Arrascaeta jogou ontem no Uruguai contra a seleção venezuelana, fez gol, deu assistência, muito bem. E o Isla jogou na Bolívia, né? Jogou na Bolívia, então esqueçam os dois. Né? Sobre mais dois desfalques, tá? Mais dois desfalques aqui, são eles o atleta Léo Pereira, né? O Flamengo informou, apresentando desgaste muscular, acentuado nas avaliações da fisiologia, tá? E o Diego Alves, que está com dores no joelho esquerdo, ambos apenas preservados e sem lesão, tá? As informações. Cara, não sei se tem muita relação, né? Mas, cara, sinceramente eu não sei se o Léo Pereira será uma boa continuação dele no Flamengo, depois do que o Marcos Braz até falou, né? Sobre a questão da proposta dele não ser de 5 milhões de dólares, enfim, deixar entender que os agentes estão atrapalhando a carreira do atleta. Isso aí, cara, eu acho que sinceramente não deveria ser uma coisa mais interna, não externa, tá? Até entendo que eles devem estar tomando pancada, por que não negociaram o Léo Pereira por 5 milhões de dólares, eu poderia falar isso, que não era verdade a proposta, mas aí falar que os agentes, enfim, que as pessoas que cuidam da carreira, isso complica, né? E a questão do Diego Alves é aquilo que a gente falou, né, cara? O Diego Alves já não, infelizmente as condições físicas dele não estão mais legais, né, digamos assim. Infelizmente a idade vai chegando para todos, e aí o Flamengo renovou o contrato dele antes, né, o Marcos Braz junto com a diretoria, antes do final do ano, né? E aí depois já se machucou mais algumas vezes, enfim, agora começando a pré-temporada sentindo dores, né? O corpo já não está respondendo muito. O Marcos Braz disse que goleiro não seria uma prioridade, mas ao meu ver é uma prioridade, né? Até mesmo porque precisa de um outro goleiro preparado para disputar a posição com o Hugo, que hoje com toda certeza será o titular da equipe. Mais duas boas notícias, né? Gabigol e Everton Ribeiro estão a caminho, né, lá de Volta Redonda e serão reavaliados e podendo até jogar. Ainda temos dúvidas nas escalações, mas as informações é que provavelmente o Paulo Sousa começa com o Rodinei, não com o Mateuzinho. O Rodinei está apresentando o melhor preparo físico, até porque o Mateuzinho teve Covid agora há pouco, se reapresentou depois, né? O Hugo deverá ser o titular, deverá não, vai ser o titular, né? A zaga, né? Quem sabe aí, né? A zaga aí com a questão de você ter 3 zagueiros, e quem sabe também um terceiro zagueiro pode ser o Felipe Luiz, né? Gustavo Henrique do lado direito, Davi Luiz centralizado, conforme a gente recebeu de informações, mas por dentro o Felipe Luiz pelo lado esquerdo, e aí quem deverá jogar pelo lado esquerdo ali como um quarto homem pelo lado esquerdo pode ser o René, né? Vamos aguardar, vamos ver se realmente isso aí acontecerá, né? O Ramon, que ainda não está apto, tá? E também não está nessa lista, ok? Só para dizer para vocês a lista dos relacionados: Andréas, Bruno Henrique, o Cleiton, tá? Davi Luiz, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, o Gabi, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Cauã é o goleiro, tá? O terceiro goleiro, né? O João Fernando, infelizmente, foi dispensado, né? Vai ser negociado, né? O Lázaro, o Marinho, tá na lista, Matheus Cunha, né? O reserva imediato agora do Hugo nessa partida, Matheus França, Mateuzinho, Noga, Pedro, René, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho e o William Arão. Esses são os relacionados para o jogão de logo mais, tá bom? Vamos falar aqui sobre a questão do João Gomes, né, que recebeu uma proposta do Fortaleza, tá? Do Fortaleza, e o Paulo Sousa vetou essa negociação, né? Ele conta com o atleta, tá? O João Gomes foi procurado pelo Fortaleza devido à saída do Ederson, né? O Ederson, que era jogador do Corinthians, né? O Corinthians pediu a devolução dele porque negociou o atleta com o futebol italiano, tá? Então o Flamengo não deu prosseguimento, até mesmo porque eles queriam por um empréstimo, ok? E o Flamengo negou qualquer negociação pelo João Gomes, já tinha negado uma proposta de 5 milhões de dólares do mundo árabe, imagina, por empréstimo, tá? Uma outra informação, por título de curiosidade, né? Tem um brasileiro que joga no Al Jazeera, que vai jogar o Mundial Interclubes, que é torcedor do Flamengo e promete vingança contra o Palmeiras
no Mundial, né? Atacante Bruno Conceição é o craque do Clube dos Emirados Árabes e pode enfrentar o Clube Paulista em uma eventual decisão do Mundial, mas é difícil, né? Por isso precisa passar por chave árdua, incluindo o Chelsea na semifinal. Tá bom? Então, só título de curiosidade, o Bruno Conceição, 20 anos, é o grande destaque do time lá de Abu Dhabi. Beleza? Tá bom? É isso aí, nação. Ele deu a entrevista lá pro Vene Casagrande. Tá? Fiquem com Deus então, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, acione o sininho de notificação. Lembrando a vocês, 17h30 tem o nosso pré-jogo e às 21 horas o nosso pós-jogo. Pré-jogo comigo e com o Marquinhos, né? Marcos Martinhos, tá? Contamos com a audiência de vocês. Tamo junto. Saudações rubro-negras, vão pra cima. Hoje é dia de festa, hoje é dia de volta do Mengão Malvadão e com o novo treinador, com o Paulo Souza. E tô louco pra ver como esse Flamengo se comportará, principalmente o jogador Pedro, né? Tamo junto, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Abraço. Fui.